Imagino que vocês estejam bem ansiosos para conhecer a alimentação viva. É uma aula que realmente encanta, porque nós mexemos com a terra e com tudo que essa terra produz para nós. Então vamos colocar o nosso coração nessa aula, nossos sentimentos, porque vai falar muito conosco hoje as sementes germinadas e os grãos que nós trouxemos. Então, bem-vindos à oficina Delicejar. Primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês como surgiu essa ideia. Nós criamos o Projeto Bandeirantes já em 2009 e desde então sempre pensamos como sustentá-lo, porque nós não temos patrocínio, temos algumas pessoas que nos ajudam, mas, como vocês sabem, trabalhar com um projeto sem dinheiro é difícil, né? É dançar conforme a música. Então nós pensamos, o que fazer então para trazer sustentabilidade para o Projeto Bandeirantes Já? Vamos buscar coisas que nós, diretores, Edna, Feija, eu, a minha mãe aqui presente, que também faz parte do grupo da culinária, pensamos em criar um buffet, o qual poderia ajudar a sustentar o nosso projeto. Dentro dessa culinária, em 2010, eu fiz um curso na Fiocruz, especificamente em Farmanguinhos, de alimentação viva. Nunca tinha visto antes isso, fiquei encantada, realmente foi um benefício para a minha saúde em primeiro lugar, eu me senti muito bem consumindo esses alimentos e conhecendo esses alimentos. E aí surgiu a ideia de trazermos também a alimentação viva para o buffet Delicejar. Então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Essa aula eu quero que fique bem descontraída para mim e para vocês, porque nós vamos falar de emoção, de sentimento, né? Do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso planeta, porque muitas pessoas não se dão conta. Ela tem sabor, nutrição e saúde. Algumas pessoas pensam, como me alimentar com semente, com grama? Isso não vai ser legal não vai ter sabor. Mas é aí que a gente se engana. São sabores maravilhosos que explodem. Então, eu queria falar de um alimento básico que ele é conhecido há muito tempo pela humanidade, desde os primórdios, né? Das primeiras civilizações, o trigo se fez presente na mesa de cada dia, né? É o trigo nosso de cada dia. O trigo, ele é um alimento riquíssimo, pois ele tem vitaminas, proteínas, nutrientes e também tem glúten. É claro que as pessoas que têm problema com glúten têm que ter cuidado em utilizar o trigo. Já a grama, só volta um pouquinho, por favor. Já a grama do trigo, ela é isenta de glúten. Depois eu vou mostrar na mesa. Vocês podem utilizá-la de diversas formas, a grama, sem problema do glúten. O detalhe em questão é como preparar esses alimentos. A riqueza dos nutrientes, das proteínas, está muito mais elevada do que qualquer outro. O arroz, por exemplo, que nós vamos falar também um pouquinho. Então você não tem tanta despesa com esse alimento e tem mais saúde. E se alimenta muito melhor, porque com um punhado de trigo você fica 6 horas sem precisar se alimentar. Ele te alimenta muito bem. E se você colocar algumas coisinhas nele, uma castanha germinada, um amendoim, mais rico ele fica. Então ele te alimenta muito mais. Então sacia realmente a sua fome. Você vai comer não para encher a barriga, né? Ficar saciado, não. Você vai comer com consciência. Essa é a mudança que a gente tem que fazer na nossa cabeça, comer com consciência. O trigo nosso de cada dia é esse que você vê por aí, pelas padarias, nos bolos, nos pães, só que você não conhece ele assim. Então o trigo realmente, depois vocês vão ter oportunidade, eu trouxe alguns germinados, grãozinhos, para você vê-los assim, na sua mão. Vocês vão ter oportunidade de pegar e até de comer, ok? Pode passar. Aqui vem falando um pouquinho sobre a agricultura do passado, dos cereais, né?
o hábito que era muito comum há muito tempo atrás. Só que isso foi se perdendo com o tempo. A industrialização, o desenvolvimento, a tecnologia foi nos afastando da terra. A verdade é essa. Quem mora no campo ainda consegue trazer alguma coisa do passado. Mas nós que vivemos aqui totalmente urbanos, a gente se afastou, né, desse desejo de estar ali fazendo a comida e sentindo o alimento. Não existe mais esse sentimento de troca. Porque quando a gente faz a comida, você passa uma energia para ela e ela também devolve essa energia quando você consome esse alimento. Então, se vocês estiverem estressados, num dia muito agitado, se for para a cozinha, não dá certo. Não sei se vocês tiveram já a experiência disso. A comida não fica legal, o paladar não sai legal, então você tem que respirar, tem que relaxar para poder fazer um prato. Mas tudo isso tem a ver com esse sentimento que nós perdemos da mãe natureza, né, que todo mundo fala. A natureza, ela produz e muitas vezes a gente nem está aí para isso. A gente vai no mercado, compra um quilinho lá de arroz, de feijão empacotado, leva para casa e naquele corre-corre você cozinha e come e pronto. Não dá tempo nem de refletir no que está comendo, a verdade é essa. Mas os nutrientes, eles estão presentes em todos os grãos. E aqui vem falando um pouquinho de tudo que está dentro desses cereais maravilhosos. Os carboidratos, proteínas, gorduras, sais minerais, vitaminas e enzimas. E aqui também mostra que os grãos, eles têm valores assim maravilhosos para a nossa saúde. Na realidade, eles têm amido e aquilo que eu falei sobre o glúten. O trigo tem muito glúten? Tem. Mas se você souber manuseá-lo e se você não tiver em disposição ao glúten, você pode consumi-lo tranquilamente. Aqui vem mostrando que as proteínas, elas também são divididas em duas, a gliadina e a glutenina. E as gorduras também. Elas fazem um grande papel no nosso organismo. Isso tudo está dentro dos grãos. Isso é que é interessante. A gente não sabe quando come aquele grão, mas a gente sabe que tem muita coisa ali dentro. E quando você pega um grão e põe para germinar, tudo começa a mudar dentro do grão. O grão está dormindo, chega na sua casa, você coloca ele na água para despertar a vida desse grão. E quando essa vida sai, que coloca um pendãozinho que vocês vão ver ali, ele está pronto para você utilizá-lo. E mais ainda, ele está cheio de energia, porque tudo ali dentro, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, elas começam a se dividir. A própria molécula da água faz isso dentro dele. Então você não consome mais aquilo grande, você consome tudo pequenininho, pacotinhos. Alguém consegue carregar numa mudança o guarda-roupa inteiro com suas roupas? Não, a gente tem que fazer pacotinhos, caixas, empacotar um por um. Aí dá para fazer a mudança. O grão é a mesma coisa. Quando você traz ele para a água, ele começa a absorver as moléculas da água, acontece o milagre da vida. Dentro dele tem um embrião, é a parte final do grão. E essa parte que traz a vida para fora. Ele vem com tanta força, com tanta energia, porque nós sabemos que de um grão vai surgir a planta, a árvore, o que seja. Então ele vem com toda a energia. É essa energia que nós temos que consumir. Foi dessa forma que ele foi feito e é dessa forma que nós temos que utilizá-lo. Pode passar. Em geral, os nutrientes, eles estão divididos assim, dessa forma aqui. O farelo, que é rico em fibras, vitamina B, minerais, proteínas, e também fitonutrientes, que são substâncias encontradas nas plantas, que fazem muito bem para a saúde. A outra parte do grão é o endosperma. Tem muito carboidrato, proteínas e também pequenas quantidades de vitamina B.
E o germen, que também pode ser chamado de embrião, que é a última camadinha lá dentro do grão, tem minerais, vitaminas B, vitamina E e também fitonutrientes, mostrando o quanto é importante um grão. Aqui nós trouxemos uma tabela, só para vocês terem uma ideia, nutricional, falando desses nutrientes, o que nós podemos ver. Por exemplo, as calorias do arroz polido, que é esse que a gente utiliza no dia a dia, né? Depois que a gente vai avaliando todos os teores deles, a gente vê que o arroz, ele traz muita pouca nutrição para nós. A gente come muito arroz, né? Tem pessoas que não conseguem passar sem o arroz e o feijão. Nós cariocas, principalmente. Já é algo cotidiano. Na nossa mesa tem que ter o arroz e o feijão. Mas ali vocês começam a perceber que ele é muito pouco. Olha, caloria tem 167, proteínas 2,30, carboidrato 32,30, gordura 0,5. Aí você vai para o parbolizado. O parbolizado, ele já é um pouquinho melhor. Melhor no sentido de proteínas. Você vai começar a ver alguma mudança. Só que o parbolizado, ele tem um processo. O processo de beneficiamento é mesmo do arroz, é o mesmo que o arroz polido. Só que antes ele é realizado um cozimento sob pressão. Os nutrientes estão dentro do grão. Em relação ao arroz polido, possuem mais rendimento e mais valor nutritivo. Deram para vocês entenderem? Que mesmo ele sendo ruim, né, aquele gosto estranho, ele ainda tem mais valor do que o polido, aquele arroz branco que a gente faz todos os dias. Exato. Já o arroz selvagem, que nós chamamos de arroz selvagem, mas ele não é arroz. Ele é da família da graminha aquática, mas parece um arroz compridinho, fininho, que ele realmente, o valor dele é inquestionável. É rico em proteínas, em minerais, em vitaminas e complexo B. É aquele que é escuro, que é marrom escuro? Não, ele é avermelhadinho, compridinho, bem fininho, parece uma agulha. No Nordeste chama arroz da terra. Arroz da terra, exatamente. Então, é um outro tipo de alimento que ainda supera o arroz polido e o parbolizado. O arroz integral é o melhor de todos, né? Porque ele veio com a casca, você pode tirar a casca, ele não perde os nutrientes, ele vem na sua essência. Então ele é o melhor arroz para ser consumido. E tem também o arbóreo, né? É um arroz que a gente quase não vê, é um arroz italiano. São grãos bem grossos e redondos e curtinhos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Vamos para fazer risoto italiano, tá? E o milho, que é algo assim presente em todos os lugares, a gente vê espiga de milho para todo lado. Ele também é maravilhoso, ele apresenta um valor muito bom de lipídios, de amido e fibras, e tem vitamina B, B1 e B2, fósforo e potássio. Então, podemos abusar do milho. E aqui o milho enlatado. O que a gente tira dele? Farinha de milho tem alguma coisa pra gente? Nada. Farinha de milho, tem gente que gosta de consumir a farinha de milho, mas nada. Mas ela não traz nenhum benefício, tá vendo? A aveia apresenta muita coisa boa. Né? A aveia ela é riquíssima e a gente pode estar consumindo diariamente ela em cima das frutas, nos alimentos em geral, porque ela tem muita coisa boa para contribuir com o nosso organismo. Aqui, eu não estou vendo, centeio. O centeio também ele é rico em ferro, em manganês, cobre, potássio, ele tem muita energia, o centeio. E a cevada que eu trouxe para que vocês conhecerem, está na mesa, ela também é maravilhosa. E vocês vão encontrar gorduras, vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo e potássio, na cevadinha que nós trouxemos. E o trigo, como nós falamos, é o carro-chefe de todos os grãos.
ele é maravilhoso porque também não só dá toda essa qualidade para a gente tratá-lo, que depois eu vou explicar mais na mesa algumas coisas práticas para vocês fazerem em casa, ele também é riquíssimo, né, em todas essas proteínas e vitaminas que nós vimos. Bom, e a composição química dos grãos? O que ele tem, o que ele precisa? Água, o trigo, o centeio, o milho, cevada, aveia e arroz. Então, cada um deles tem uma quantidade de água, proteínas, lipídios, amidos e outros carboidratos, fibras e sais minerais. Então, sempre tem um campeão aqui, né? Então, a gente dando uma olhada, qual é o campeão aí? Dá uma olhadinha. Amido. Ó, vê que a tabela tem os grãos aqui em cima. E aqui tem toda a distribuição deles, a composição química. Você pode ver que as que se destacam, né? Em todos os pontos, qual é? Se você pegar o milho, o que você vai achar? Agora pega a aveia. Se você pegar aqui do ponto do amido, ela tem menos, o milho tem mais. Porém, nas outras composições, ela ganha. Então é bem interessante a gente fazer essa avaliação. Pode passar, por favor. Quando você pega o alimento, trabalha ele, sem levá-lo ao fogo, muda tudo. Você está recebendo o alimento da forma que ele foi criado. Então aí muda todo o seu organismo. Inclusive, quando você come certos alimentos vivos, você se adapta mais com um do que com outros. Por que isso? Porque existe uma combinação dos alimentos com o nosso organismo. Será que todo organismo é igual? Não, são diferentes. Os alimentos também foram preparados para cada tipo de organismo. De repente eu como trigo, não me sinto tão satisfeita. Mas aí eu vou comer a cevada, vou me sentir mais satisfeita. Por quê? A composição química da cevada combina melhor com o meu organismo, com a minha combinação. Então tem muito a ver, tá? Vocês podem estar até pesquisando em casa, procurando ver a composição de cada alimento, porque hoje não dá para falar tudo, é muita coisa. Isso aqui é só uma pitadinha, tá? Aqui, olha, vocês estão vendo vários tipos de sementes, quinoa, chia, os feijões. Vou entrar no mérito do feijão hoje, que eu não vou ter tempo para isso, tá? Tem linhaça, aveia, é muita coisa, gente, muita coisa. E cada semente, ela tem um tempo para germinar. Começa com a germinação com 8 horas na água. 8 horas você deixa a semente de molho. Esquece a semente. Depois de 8 horas você escorre, depois que lavou bem, eu vou ensinar lá na mesa para vocês terem uma ideia. Coloca no ar, mais 8 horas no ar. Aí ela começa a germinar. Com essa germinação ela vai estar pronta para ser consumida. Né? De 12 horas, de 8 a 12, ele já pode ir para o ar. E fica mais 8 e aí começa já a germinar. Agora, existem sementes que a alfafa, ela leva 5 dias para germinar. Então, eu não trouxe nada complicado para vocês. Vocês têm que aprender primeiro essas mais práticas, fáceis. Porque quem não sabe cuidar de 8 horas de um bebezinho, né, não vai saber cuidar dele em 5 dias. Então a gente vai começar pelos mais fáceis. Pode passar, por favor. Aqui tem algumas sementes que nós vamos aprender. O Fê já vai falar um pouquinho sobre a experiência dele na saúde. Depois eu retorno também para falar um pouco da minha experiência na saúde, tá? Na sua dieta constante, não de vez em quando, dieta constante, você pode se ver livre até do câncer. Em alguns casos, quando você está já, por exemplo, num processo inicial, ou dependendo do processo, você pode diminuir ou combatê-lo por completo. Existem pessoas que estavam em estado crítico, até desenganadas por médico, e conseguiram sobreviver, estão vivendo por causa de uma nutrição dessa. Eu sou uma delas. Há aproximadamente 2 anos, eu tive uma complicação intestinal, sangrava,
meu estômago estava inchando. Quando eu cheguei numa iridóloga, percorria vários médicos, aí por indicação de uma amiga, eu fui numa iridóloga, que é onde você tem observação, uma análise do organismo através da íris dos olhos. Então ela constatou o seguinte: ó, você tem de 7 dias a 1 mês para morrer. Aí eu falei, opa! Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Começar agora. Então eu comecei a entender melhor a minha nutrição, o que estava acontecendo comigo. Eu não vou delongar. Então ela passou uma série de coisas, entre elas isso aqui que vocês estão vendo. Às vezes as pessoas fazem uma má comparação ou uma confusão de grãos e sementes. Ao mesmo tempo que eles são co-iguais, existe uma diferença. Como está dizendo ali, ó, semente é um material vivo produzido por vegetais ao final de um ciclo produtivo. Então pense no que a Débora falou. Aí depois você tem este material, que é o grão ou a semente, se ele consiste no produto final. Será denominado de semente se destinado ao plantio, ou de grão se destina ao consumo. Como ela falou, se você destina ao consumo, né, fazendo aquela germinação, né, ele é o grão. Aí, continuando aí, você tem o arroz, como foi mostrado, o trigo, a soja. Então, será apenas semente se for extraído de um outro produto, né, colhido. Então, são exemplos das sementes, né, de melancia, de abacate, de goiaba. Por exemplo, eu uso a semente de chia. Alguém conhece a semente de chia? Então, a semente de chia você pode usar ela seca ou você pode germiná-la. Se você germinar, o que vai acontecer, né? Se você germinar, ela vai estar pronta para ser consumida. Você pode misturar em saladas, fazer sucos e até colocar essas sementes germinadas nos sucos. Dessa vez eu não vou poder demonstrar o suco, mas numa próxima eu vou demonstrar para vocês. Agora, imagine, a semente de chia, hoje até alguns médicos reconhecem que ela combate o câncer. Então, entre diversos produtos da terra que eu passei a utilizar, foi semente de chia. Alguém aqui tem problema de peso? Diversos. A semente de chia. Olha só. Então, veja bem, se vocês observarem, ali falou de gordura. Os alimentos contêm gordura. Então a gordura é algo importante. Não adianta você tentar, não vou comer gordura. Coma a gordura, ela é importante. Mas o ideal é você saber como vai consumir a gordura. Então a semente de chia, ela ajuda a equilibrar isso tudo. Ela, por exemplo, ela te dá uma sensação de saciedade, principalmente se você consumir-la germinada. Porque ela trabalha bem ali, não permitindo que você fique assim, caramba, estou precisando de mais. Porque a gente quer comer um pouquinho mais, né? E a semente de chia, ela, além de combater o câncer, ela melhora o seu estado digestivo. Ou seja, a sua digestão ela melhora, tá? Então, o seu funcionamento. Então é isso. Tente olhar isso aqui, gente. A ideia de, quando a Débora falou assim, pô, vamos fazer um PowerPoint. Eu tentei ver a semente e tentei ver o plantio dela. Como é que ela, olha só, olha que maravilha. A gente tem o hábito de ver essas coisas aqui, morando na cidade? Não temos. Agora, olha para lá para a mesa, por favor. Olha para a mesa. É isso. Isso você pode ter na tua casa. Tá? Você pode chegar, por exemplo, em loja de produtos naturais. Quem conhece alguma loja de produtos naturais? Levante o braço. Mundo Verde. Mundo Verde. Então tenha acesso a isso. Tente ver o amor aqui e o amor aqui. Aí você vai ter saúde, vai ter beleza e vai comer com sabor. Vocês depois vão provar ali. Débora, continua. Ok. Quem consome sabe que já passou o que o feijão passou e o que eu passei, eu tenho certeza que realmente ela cura. Tá? Então, as pessoas quando começam a consumir as sementes germinadas, esses alimentos vivos, elas começam a rir à toa. Já tem alguns aqui que ri à toa, né? Né, Serginho? Vai rir mais, porque ela trabalha a endorfina no nosso cérebro. E é isso que faz essa explosão dentro de nós. A gente fica mais alegre, mais disposto. A gente já acorda pulando de manhã, porque é muita energia que essa alimentação passa para nós. Então, vocês, se começarem a fazer em casa, vocês vão ter uma mudança radical, principalmente nas risadas, tá? Agora, tem um outro detalhe.
Se estiver muito intoxicado, gente, não saiam de casa, porque isso aconteceu comigo. Eu estava com um problema sério de intestino e vesículo. Uma semana não conseguia defecar, passando mal, não dormia mais, tomava Dulcolax, essas coisas horríveis, nada resolvia. E a minha professora falou assim: Débora, vamos à praia, vamos relaxar, eu vou levar uma coisinha para você comer. Ela levou um punhado de trigo, 4 pedacinhos de castanha do Pará germinada e passas. Gente, um punhado. Eu comi na quinta-feira, fui para casa, nada aconteceu. Na sexta, 6 horas da manhã, eu comecei a minha desintoxicação. De 6 da manhã a 6 da noite. Eu não saí de casa, era banheiro, 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 banheiro. Tirou os velhos e os novos do intestino, dei uma faxina, eu me senti leve. Olha, com um punhado. Então essa alimentação não é a quantidade que faz efeito, mas é a qualidade que ela tem. Muitas pessoas falam assim: mas isso é caro. Fazer uma alimentação dessa é muito cara. Eu não vou ter condições. É engano. Estou com tudo aí. Você comprou onde? Olha, eu comprei no Mercado Mundial, que dá no meu bolso. Eu comprei nas feirinhas, que não é orgânica, que dá no meu bolso. Ok? O importante é saber trabalhar esses produtos e conhecer as sementes para vocês. É claro que tem sementes caras, por exemplo, uma alface, que só em São Paulo para trazer você paga caro. Tem algumas sementes que são mais caras porque elas vendem muito longe, são importadas. Mas nós temos semente aqui, o grão de girassol, o trigo, a cevadinha, que estão dentro do nosso bolso. Dá pra gente custear. Isso, eu trouxe ali, ó, o girassol. Vocês vão comer uma saladinha de broto de girassol. Então, o que vocês têm que agora ter a consciência? Que o dinheiro, gente, não é tudo na vida, ele faz parte da vida. Mas a gente tem que saber conhecer as coisas para poder administrar esse dinheiro e ter uma alimentação saudável. Ok? Você alimenta muito mais pessoas com uma quantidade menor de alimentos vivos do que o alimento normal. Ok? Aqui, olha, eu estou passando para vocês o passo a passo do que nós realizamos ali. Nós vamos agora apresentar para vocês o amornado de batata baroa com sementes germinadas e a torta de frutas com semente germinada. São os ingredientes que nós utilizamos, que a gente vai falar para vocês lá na mesa. E aqui o passo a passo. Alguns nos acompanharam lá atrás, fazendo a torta, fazendo o molho, né, da batata baroa. Aqui nós também temos a parte de buffet, como eu falei para vocês, nós fazemos sushis, tudo natural, mas você come e não diz. Alguns já comeram esse sushi na última quebrada, lá no FRJ. O que vocês acharam? Meu Deus, não tortura não. Sushi natural. E também vocês comeram canapés, que eu servi lá da outra vez. Bom, nós podemos fazer docinho, gente, sem ser o brigadeiro, sem ser esse tradicional. Bom, podemos. E vocês também, tá? Ok. Olha, aqui nós vamos parar com o PowerPoint e nós vamos trazer a mesa educativa. O trigo, ele entra no processo de germinação. E em casa, você pega um pote, coloca uma terrinha limpinha. Depois que ele já está saindo aqui, ó, o pendãozinho, vocês vão ver aqui, é como se fosse um tapetinho de grãos. Bandejinha de isopor. Bandejinha de isopor. Isso aqui eu fiz com aqueles potinhos que vem bolo, né, da padaria. Eu utilizei, fura embaixo, coloca a terrinha e coloca os grãos e vai molhando e regando ele todo. Se você puder fazer isso 3 vezes por dia, é ótimo. Se não tiver em casa, pelo menos 2. De manhã e à noite. Porque ele vai precisar de água. Sim. Olha, quanto tempo eu tive que levar para chegar a esse ponto aqui. Essa grama é maravilhosa, vou falar dela. Está fazendo 15 dias hoje. Assim que eu combinei aqui da aula, eu já comecei a germinar e preparar. 15 dias, tomando conta, hein? Por isso que eu falo, se vocês tomarem conta bonitinho de 8 horas, vocês tomam conta para sempre.
Já o brotinho de girassol que está ali, vocês vão provar, ele tem um gostinho, sabe de quê, gente? Você vai mastigar e estala como se fosse agrião. Então ele fica delicioso na salada. É tudo de bom. Então, o girassol você faz da mesma maneira, o processo da germinação. Como é esse processo? Olha aqui. Esses vidrinhos a gente tem em casa, vidrinhos de azeitona, né? Qualquer tipo de vidrinho prático. Você coloca esse filozinho na boca para não entrar bichinhos e deixar o grão respirar. Você vai colocar o dobro de quantidade de água. Você vai colocar mais ou menos aqui. Para que ele fique totalmente submerso. E comece a entrar naquele trabalho que eu conversei com vocês, né? Quebrando tudo, empacotando tudo, pacota as gorduras, as proteínas. Porque quando vocês forem comer, o alimento vai ser absorvido mais fácil no organismo. Ele não vai ter dificuldade. Então é melhor a digestão, melhor o funcionamento do organismo, o intestino vai bem, os rins também, tudo funciona. Essa grama, gente, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela ajuda em várias etapas do nosso corpo, porque ela é rica em clorofila. E a clorofila combina muito bem com o nosso sangue. A composição química é muito semelhante. E aí combate a anemia. Eu fiz uma cirurgia há algum tempo atrás e eu tomei uma semana antes da cirurgia suco de couve, que um outro dia eu vou ensinar para vocês que não vai dar tempo, com grama de trigo. A minha cicatrização foi esterectomia, né? Teria que estar 15 dias cicatrizado, com 3, gente. É fora da realidade. Com 3 já estava tudo cicatrizado, não inflamou nada. Mas é tudo junto e guarda. Isso, e bebe, não guarda. Comida viva, mas você não guarda. Tem Você tem um filozinho que a gente passa para extrair o suco, tá? E também tem leite das sementes, que no outro dia eu também posso explicar, que quem tem problema com leite aí, né? O problema da lactose acaba com o problema. Pode extrair o leite do amendoim, pode extrair o leite da cevada, do trigo e do girassol. O segredo da culinária viva é muita limpeza, muita higiene, porque se você não souber cuidar, você vai parar no hospital. Intoxicada não pela semente, mas pelos fungos, pelas bactérias que são produzidas ali, que é tudo cru. Então, qual é a sua atenção? Colocou uma semente para germinar, você tem que estar olhando ela sempre. Você tem que estar com aquela atenção. É aquilo que eu falei, o amor, né? O sentimento pelo alimento. E aí, quando você coloca a chia ou a linhaça e que você quer vê-la germinadinha, durante o dia você dá uns 3 banhos, 2 banhos, aí você vai ver que no outro dia ela já está germinando. Cada semente tem um tempo para fazer isso. Você, se ficar com nojo, né? Ai, tá gosmento. Você pode estar lavando, tirando e colocando no suco ou colocando na sua alimentação. Mas pode ficar tranquilo, é só você ficar lavando, ele vai vir, tá? Inclusive, nós temos no nosso molho a linhaça, com a babinha. E você nem vai sentir a babinha. O que faz para a gente finalizar e irmos lá na outra mesa? Alguém tem dúvida de como germinar? Você vai colocar na água com o dobro de água da semente, num vidrinho assim, com o filozinho. Inclusive eu trouxe alguns para doar para vocês, tá? Vocês levarem para casa, para toda vez que lembrar, olhar para o filó, lembrar da semente. Não, lembrou da semente, tem que comer melhor. Então o que você faz? Você vai pegar um vidrinho, vai colocar a sua chia e deixar 8 horas. Tirou, muita água, não precisa nem tirar o filozinho, coloca debaixo da torneira. O ideal é sempre uma água de boa qualidade, porque você vai ingerir todas essas sementes e ela não vai passar pelo fogo. Então a água tem que ser uma água de qualidade, tá? Uma água melhor que você tiver na sua casa. Você vai lavar, sacudir bastante, dar umas 5 lavadas. E aí deixa ela escorrendo assim, ó.
um escorredorzinho com algum suporte embaixo, para que o ar entre e ela receba oxigênio e faça aquela troca. É muito profunda, para que tenha a vida, o embrião saia, né? Então, na realidade, isso aqui é a germinação mais simples que tem. Depois que você tiver realizado a germinação, ela já está pronta para você ser consumida nos sucos, ensaladas, qualquer tipo de alimentação, você pode colocar os grãos germinados. É necessário que seja preciso, mas você pode elaborar um cronograma seu. Se você passar mais tempo à noite em casa, que é o normal, você pode começar a germinação de manhã cedo, antes de sair para trabalhar, e quando você chega, você troca aquela água e já deixa no ar. No outro dia ela está pronta para você começar a colher. Se passar de 8 horas não pode? Não tem problema. É de 8 a 12, não tem problema. Tá? O que você não pode é esquecer mais do que essa hora, sem limpar, sem lavar, e aí ter entrado alguma coisa e estragar sua semente. Mas você pode programar. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro fora. Então o que eu faço? Eu saio 6 horas, coloco a minha semente, ela vai ficar na água, num lugarzinho fresco. Quando eu chegar, eu tiro, lavo 5 vezes, bata bem, porque essa semente ela viajou muito, passou em tudo quanto foi lugar. E ela acaba se contaminando pelo meio do caminho. Depois você coloca ela à noite, ela vai ficar respirando, tomando ar naquela noite que você chegou do trabalho. De manhã você pode comer, logo no outro dia. Aí vão ser 24 horas, ok? Para você colocar no sol vai depender se você quer que ela vá mais rápido, se ela... Você tem que controlar o clima com a sua semente e o que você quer dela, né? Se você quer comer ela rápido, você leva ela para um lugar arejado que pegue um pouquinho de calor para ela ir rapidinho. Você tem que ter muito cuidado aonde comprar as suas sementes. Por exemplo, eu compro muito na Casa Pedro, no Mundial, que eu posso ver, eu pego, ela está sequinha, não está úmida, né? Eu compro muito também no Mercadão de Madureira, que tem várias lojas que vendem a semente para você ter contato. Eu gosto de pegar essa semente que eu possa pegar e sentir. Eu cheiro para ver se está com algum cheiro estranho. Então não é comprar de qualquer maneira. Você também tem que ter amor, até na hora de comprar, porque você está transferindo, né? É amor para a semente, amor por você mesmo. O trigo, quando ele azeda, né, que ele já está cheio de fungos, ele fica meio gosmento. E aqui você vai ver que ele está germinado e não está gosmento. Você vai ter o tato agora para você sentir, tá? Então tem que ter cuidado na hora que você for lá na casa comprar e como você vai trabalhar essa semente na sua casa. Tudo muito limpo, o material que você for usado, tudo muito higiênico, porque qualquer coisinha a bactéria entra e faz a festa. Naquela panela, eu coloquei ali a batata baroa, a semente germinada, e eu estou tentando amornar um pouco, porque o fogo não está ajudando. Você tem que medir mais ou menos pela temperatura do seu corpo, de 37 a 40 graus, ela não desnatura. Eu tenho uma técnica que eu cozinho com as mãos, com o calor do meu corpo. Isso vai ser uma próxima etapa de aula, não dá para fazer hoje. Mas existe essa condição de você cozinhar legumes, cozinhar várias coisas, né? Repolho, couve, tudo com o calor das mãos. A berinjela, ok? No amornado, tá? Então, quando vocês forem fazer algum legume mais assim, quentinho, não deixe ferver. Deixa só amornar, que aí eles não vão perder. E deixa o tempo que for até amolecer. Na realidade, você tem que processar ou ralar, porque ele vai amaciar mais rápido sem precisar da fervura do cozimento. Porque quando você cozinha, já era. O que eu fiz ali? Eu processei, né, toda a batata baroa com as sementes germinadas e coloquei ele na panela para pegar um calorzinho. Já a torta, nem calorzinho ela pegou, tudo natural, nada foi ao fogo. Vocês vão provar e vocês vão ver. Né? Se parece torta também crua, porque nada, desde a massa da torta
até mesmo o recheio dela nada. E aí vocês vão surpreender. Quem gosta de leite condensado? É unânime, né? Tem um leite condensado ali na torta que não é leite condensado, mas eu extraí da fruta do conde. Fica igual, uma delícia. Quem gosta de queijo ralado? A gente utiliza a castanha do Pará, também processada, fica igual queijo ralado. Quem gosta de bacon? Todo mundo gosta, né? Então eu vou fazer uma pastinha de bacon na próxima edição com castanha defumada. Vocês vão comer, vão pensar que está comendo bacon. E não é. Então são muitas coisas gostosas aí para vocês. Para vocês poderem conhecer, pode pegar, vocês vão ter tudo aqui que vocês precisam. Nutrientes, Tá bom, tio. então agora eu vou servir. Fala da sobremesa também, ninguém vai deixar. Manjar. Bom, manjar dos deuses, maravilhoso. E lindo, ela falou. Parabéns, aprovadíssimo. Realmente mudou, pessoas inteligentes agora comem capim. Tá bom? Você quer linguiça, linhaça? Saúde e sabor.